o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, exatamente a se promover um grande processo de modernização, principalmente pós-Canudos. O Exército Nacional foi derrotado 3 vezes, na 4ª vez conseguiu derrotar um bando de jagunços. Isso foi uma questão violenta. O Exército promove toda uma campanha de modernização, onde se reformula todo o ensino do Exército. E isso deságua na academia. Hoje nós fizemos a Academia das Agulhas Negras, o IME, o ITA, tudinho. Isso vem todo num processo iniciado a partir principalmente dos anos 10, dos anos 20 do século XX. Por que coronel? Coronel porque coronel tem toda uma construção do ponto de vista eleitoral, de marketing e do ponto de vista político, em relação que estigmatizou este nome coronel para alguns desses personagens. Nossos coronéis não são os coronéis do conceito da literatura, né? A literatura fala de coronéis tradicionais. Com jagunços, toda aquela coisa, voto chamado bico de pena, toda essa coisa. Esses coronéis não existiam mais. Na verdade, nós estamos tratando de um coronel mesmo, coronéis do Exército. Em termos de políticas estratégicas, eles eram modernos no sentido de criar mecanismos, sem dúvida nenhuma, para se sobreviver, porque você precisa de uma base econômica para se perpetuar. E aí não tinha o algodão, a agricultura não era confiável, né? Então nós temos Virgílio Távora, por exemplo, é um engenheiro militar. Engenheiro militar que teve os primeiros lugares na sua turma. Adalto e Humberto também extremamente bem classificados nas suas turmas. César Carlos, é importante lembrar, César Carlos era um grande engenheiro elétrico, ele construiu Boa Esperança. Construir uma hidrelétrica não é coisa comum, não, é coisa ainda hoje sofisticada. Agora, a força também dos coronéis, Adalto, Virgílio e César, se deve ao governo federal. Que é um grande ponto que eu acho dos coronéis. Eles atraem exatamente grande volume de recursos para essas obras que eles pensam. Infraestrutura, estradas, indústria. E a estratégia de colocar 2 grupos, Virgílio e Adalto mais forte e o César Carlos, o fiel da balança, foi uma estratégia pensada por Virgílio. Portanto, fazendo uma coisa impossível, que era unir o DN e o PSD naquela época, onde o sangue corria, sangue mesmo, com crimes políticos bárbaros no interior do Estado. Eles se entendiam na cúpula, mas na base eles precisavam fazer isso, porque no Ceará não existe partidos, mas existe em cada município conflitos entre grupos que um ganhando, o outro vai querer derrubar e vota em quem for a oposição a esse grupo. E essa união fez com que a paz acontecesse no Estado de Ceará. Isso é muito importante também, esta questão do Virgílio. São pessoas extremamente de formação técnica, ainda hoje, se nós captarmos, e com a ideia importante, com a ideia do Exército, das Forças Armadas, de defesa do país, integridade do país, e uma ideia de planejamento. Aí as estradas todas foram planejadas, a agricultura também, a questão da indústria. O Virgílio Távora era um entusiasta pela indústria. Aliás, ele não confiava muito no setor agropecuário. Ele fazia porque 80% naquela época da população do Ceará morava na zona rural. Mas ele era louco pela indústria. Portanto, que foi ele responsável, não como governador, mas antes pelo Porto do Mucuripe. Eles foram modernos do ponto de vista da industrialização. E foram, do ponto de vista de planejamento, nós consideramos que tiveram um grande sucesso. Que eu acho o seguinte, nós temos o Ceará, um estado com grande área, com 95% de área semiárida. Nós não temos uma agricultura forte. Nós vivemos a falência do algodão. E nós somos hoje a 3ª economia do Nordeste, uma certa proximidade de Pernambuco. Então nós tivemos um grande sucesso. Virgílio Távora foi governador do Estado de Ceará, um maduro já. Isso é muito importante isso. Um homem que já tinha sido deputado federal, vários mandatos, e disputou, inclusive, com o Pascoal Barroso e perdeu as eleições. Então, é um homem também que sempre soube ser derrotado
e deu um pulo por cima na política. Foi brilhante na carreira militar, engenheiro militar, primeiro lugar na escola de Agulhas Negras, entendeu? Em toda a sua vida foi primeiro lugar. Então, ele foi deputado federal por várias vezes e governou o estado de Ceará. Político estratégico, sério, trabalhador, homem coerente. Isso era uma... E competente. Ele vai ter uma importância muito grande na formação de uma burguesia cearense. Todos os grandes grupos econômicos tipicamente cearenses, na verdade, tiveram um pano de fundo, eu digo assim, um auxílio, uma linha auxiliar de Vigílio Távora. Consolidou a institucionalização de entidades ou entes institucionais que seriam fundamentais na transformação do Estado. Captação de recursos da Sudene, captação a parte da ação do Banco do Nordeste, todos esses aspectos, no Senado e na Câmara, Vigílio foi extremamente importante. Tinha aquela visão, eu diria assim, de querer fazer uma transformação de um deserto, aqui não era um Abu Dhabi, mas fazer a transformação desse deserto, permitir que se aproveitasse o potencial de criatividade, de talento, de ousadia, de imaginação criadora dos cearenses. A figura do Vigílio simboliza a força, o dinamismo, simboliza a capacidade de trabalho do cearense. Vigílio faz uma segregação bastante interessante entre a questão da política tradicional e a questão técnica, né? Quer dizer, você vai ter secretários técnicos, você vai ter secretários políticos. É algo interessante que até hoje você tem no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. Naquela época, Celso Furtado estava no foco, e a criação da Universidade Federal do Ceará também, o concurso de economia, então o economista estava em voga, né? Entendeu? Então ele soube também fazer isso. Às vezes o militar primeiro, na lógica deles, era a industrialização, era a infraestrutura, era construir. Eles são muito mais engenheiros. Criou o PLAMEG, primeiro plano de metas governamentais. Foi a primeira vez que um governador do estado do Ceará criou um planejamento estratégico para as ações do governo e também para o futuro. É a base moderna de todo o processo de modernização econômica do estado do Ceará até hoje. Você vai ter todos os fundamentos que você tem hoje, industrialização, os distritos industriais de Maracanaú, a questão da indústria, a atração de indústria. Tratando de todo o processo de infraestrutura, com a adução de água suficiente, a trazida de energia elétrica do Paulo Afonso para o Ceará, que se dizia impossível, e que isso traria, no mínimo, um embasamento inicial para se poder trazer alguns novos empreendimentos do Ceará e dar mais condições para que os existentes pudessem deslanchar e fazer com que o Ceará se tornasse um estado também industrializado. Com uma base econômica no setor primário, agricultura e pecuária, o Ceará, a partir da década de 60, inicia uma série de melhorias na infraestrutura do estado, a fim de permitir o desenvolvimento de suas indústrias. A construção do Porto do Mucuripe, a adequação da malha ferroviária, a perenização de rios e açudes, mais a transmissão e distribuição de energia da hidrelétrica de Paulo Afonso, foram algumas das benfeitorias direcionadas para a ampliação do Parque Industrial Cearense. Com a criação do Distrito Industrial de Maracanaú, novas indústrias passam a se instalar no Ceará, seduzidas pela política de isenções fiscais e pela melhoria da infraestrutura, elevando a participação do setor no PIB estadual de 19% nos anos 70 para 42% em 2000. Se deve muito a Vigílio Távora à indústria do estado do Ceará. O Ceará hoje representa em torno de 7 a 8% do PIB industrial do país. E isso teve a força de Vigílio Távora. A visão do Vigílio foi que o Ceará, para de se desenvolver, tinha que se industrializar.
Nessa época o Ceará não tinha nada de indústria, não é? Então vivia de quê? Do algodão, de alguma coisa aí da carnaúba, tá certo? O Vigílio, à época, ele bateu o martelo e exigiu que a energia de Paulo Afonso viesse para o estado do Ceará. Ou seja, sem energia não pode haver desenvolvimento, não pode haver indústria. Quando ele chega em 64, aí o governo militar é cearense, né? O governo, aí, quer dizer, ele seria caçado normalmente, mas interferências, etc. A festa da Praça da Otávio Bonfim, a festa da luz, né? Em que estava presente naquela época o presidente da República, nosso conterrâneo, Marechal Castelo Branco. E Vigílio teve a sua dignidade e coragem de dizer naquele discurso que aquela luz estava sendo trazida para o Ceará, que teve o trabalho do ex-presidente João Goulart, que o regime militar tinha derrubado. Entendeu? Hoje ninguém fala de quem fez, só do presente. Eu fiz, eu vou fazer. Vigílio agradeceu a João Goulart pelo que fez. E com isso, ficou mal na foto com a Revolução. Havia um movimento contra a permanência do Vigílio aqui e o presidente Castelo Branco segurou. Mas o Vigílio foi prestigiado até o último dia do governo, do seu governo, pelo presidente Castelo Branco. Ele tinha um poder muito forte, né, pelaquela cara sisuda dele, não sei, né, e de respeitabilidade, que ele se impunha, entendeu? Ele jamais pediu como o Ceará coitadinho. Ele sempre pensou que o Ceará merecia e queria dar um pulo de qualidade, entendeu? No seu desenvolvimento. Então ele foi fantástico nisso. Era um homem muito bem relacionado. Ele era o líder para assuntos econômicos do governo no Senado Federal. E ele tinha um bom relacionamento. A visão do líder é esta, é de, numa linha imaginária, onde o cidadão comum não vislumbra, ele consegue detectar que aquilo deva ser feito no sentido de desenvolver o Estado. E a emancipação do distrito do Maracanaú, se libertando de Maranguape, na visão desses políticos, envolvendo principalmente a figura pública de Vigílio Távora e Adalto Bezerra, é que hoje nós temos o distrito transformado em município e nós temos aquele distrito transformado no segundo PIB do estado do Ceará. Não existia Maracanaú sem Vigílio Távora. Maracanaú era distrito de Maranguape. Vigílio Távora criou o primeiro distrito industrial do Ceará e sediou no distrito de Paiuçara. Aliás, no lugar Paiuçara, que hoje é distrito de Maracanaú. Então, e daí o Ceará se desenvolveu e Maracanaú nem se fala. Foi muito bem instalado, totalmente urbanizado, com adução de água e energia elétrica suficiente e todas as garantias de bom funcionamento de qualquer empreendimento naquela época. Também criou conjuntos habitacionais, como o conjunto Gereissati 1 e 2, conjunto Timbó, conjunto Novo Maracanaú, conjunto Novo Oriente, conjunto Piratininga, enfim. E a Caracuzinho também. Foi criado por ele. Para quê? Porque o parque industrial era lá e ele tinha que ter casas para os operários dignas, né? Então ele criou os conjuntos habitacionais. O Geisel conseguiu a simpatia do conhecimento econômico do Vigílio, que era um coronel moderno. Então o Vigílio formou um governo cuja orientação do Geisel era que o Vigílio tirasse o Ceará do patamar dos outros municípios e ficasse igual a Pernambuco, Bahia, para ficar os 3 Nordestes num patamar só. É o estadista do estado do Ceará. O Ceará deu Vigílio Távora não só para o Ceará, para o Brasil. E quanto aos outros que governaram, Adalto e César Caldas, nós consideramos também na mesma linha de Vigílio. Na verdade, eles pensam, não difere grandes, até a prática política também é semelhante. Quer dizer, eles, na verdade, eles pensam em construção, eles pensam em obras, eles pensam em dimensões de indústria, trazer indústria. Quer dizer, é uma visão de mundo. Hoje nós podemos até pensar assim, é uma visão de mundo ultrapassada, será?
que a indústria ainda não é importante, ainda continua sendo importante. Todos os governantes políticos fizeram a sua parte, né? A Vigílio marcou bastante. Eu repito, é o único estadista que o Ceará deu. O único estadista. Nós tivemos grandes governadores, mas estadista, Vigílio dava. E o homem também que tirou boas notas na academia militar, muito conceituado. Foi o homem que construiu a segunda maior usina elétrica do Nordeste, que é a usina de Boa Esperança, que fica no centro-sul do estado do Piauí, na cidade de Floriano. Era um homem sempre ligado às questões de engenharia e de progresso. César Carlos, a meu modo de ver, foi o melhor governador que o Ceará teve até hoje. Eu falei que Vigílio era o estadista do Ceará, mas César Carlos foi o melhor governador do Ceará, desde que eu me entendo. Era um homem de enorme espírito público, muito trabalhador, muito dinâmico, criativo e realmente se dedicou de corpo e alma a governar o Ceará. Mas o César era visionário. O César pensava na floresta de cajueiros, o César pensava na industrialização, aqueles sonhos de siderúrgica, de refinaria, disso tudo. O César inventou a história do turismo no Ceará. Ninguém acreditava, só ele. O César era o cara que inventava essa coisa da biomassa, sabe, de coisas dessa natureza. Abriu um espaço que começou com o Vigílio, na Serra da Ibiapaba, ele abriu um espaço para aproveitar aquilo que se chamava um filé mignon, em termos de solos, de clima, que era a Serra da Ibiapaba. Foi César Carlos que fez a estrada da confiança. O slogan do governo dele era o governo da confiança, era o slogan do governo dele. Então ele fez a estrada de Viçosa a Tauá, certo? Só que chegou a asfaltar só de Viçosa até Crateús, até Novo Oriente, estou dizendo. Toda a Ibiapaba. Então lá na Ibiapaba, que era uma região que ainda é hoje fria, né? E com recursos hídricos, ele criou uma agricultura irrigada moderna, com a produção de legumes e frutas e verduras que abastece hoje do Pará ao Ceará. Então ele potencializou isso, colocou a Emates lá para valer, com tecnologia, fez estrada, levou energia, fez estradas vicinais, entendeu? E então César Carlos olhou para Ibiapaba. Evolucionou todos os setores. Não havia nenhum que ele desprezasse, desde os setores econômicos, a agropecuária, a indústria, o comércio, os setores sociais, educação, saúde, a parte de segurança pública, a cultura, o esporte. Então, o César Carlos olhou o turismo. Porque antes achava que o turista tinha que vir aqui só porque tem sol e tem praia, né? Então, ele criou a infraestrutura do turismo, criou o centro de convenções, criou o bondinho de Ubajara, ok? A Insetu, ele colocou na cadeia pública antiga, reformou, e lá foi um mercadinho, ainda hoje está lá, de venda de artesanato. Porque ele sentia que tinha um potencial o artesanato, que é um produto que o turista compra, né? Ele dava muito valor a não falar em Ceará pobre, em Ceará miserável. Ele achava que o povo tinha que ter uma autoestima, como eu já falei, tinha que se unir, trabalhar, superar os obstáculos e mostrar o que tinha de bom para, inclusive, atrair o turismo. E hoje nós estamos vendo aí também que foi um ponto alto do governo dele, foi a parte de turismo, né? Os quase 600 quilômetros de litoral, a beleza rústica do sertão, o verde das serras, com a garantia de dias ensolarados e temperaturas agradáveis, somados à cultura e à religiosidade, foram os insumos que desenvolveram a indústria do turismo no Ceará.
Com investimentos em infraestrutura, no litoral e no interior do estado, a partir dos anos 70, a chamada indústria limpa passou a ser um dos principais setores da economia cearense, gerando emprego e renda em diversas categorias do setor de serviços, como a hotelaria, a gastronomia e o artesanato, entre outros. Com uma política forte nos anos 90, o Ceará passa a se destacar nacional e internacionalmente como um dos principais destinos turísticos do país, com uma média crescente de 2 milhões de visitantes por ano a partir do ano 2000. Ele criou também uma mata, a floresta de cajueiro. O César Carlos foi responsável pela produção de cajueiro na questão tecnológica, porque o cajueiro era nativo. Então ele incentivou a plantação de cajueiro de forma racional e de forma intensiva. Na agricultura, já que o bicudo começa a interferir devagarzinho, ele consegue também ter outras alternativas, que é o caju. O problema é que o caju também começa a ter concorrentes na África e outras regiões, que começa também a decair, mas enquanto o caju, ele deu uma boa renda para o pessoal do interior. Em 70 houve uma seca grande no estado e ele iniciou o governo com muitas dificuldades. No início da década de 70, o ano de 72 também foi seca. Já no último ano de governo, de 74, ele enfrentou enchentes no Ceará, inclusive no Vale do Jaguaribe, em Aracati. De modo que, climaticamente falando, foi um período conturbado, difícil. Aí ele depois criou a Ceasa. Por quê? Não tinha Ceasa no Ceará. E aí veio meu município de Maracanaú, que o segundo equipamento mais importante de Maracanaú para o seu desenvolvimento e questão de emprego social é a Ceasa. Construiu a Ceasa em 252 dias. Era ministro da Agricultura, um gaúcho chamado Cirne Lima. E era secretário da Agricultura o meu tio, José Valdir Pessoa. Foi ele que me deu esses dados dos 252 dias, que eu achei interessantíssimo. Né? Então, porque hoje você começa a obra e quase termina. Então, prazo, entendeu? Então, ele fez isso, Maracanaú multiplicou o seu crescimento, porque aí deu, as pessoas vinham de todo o interior do estado para poder comprar em Maracanaú verdura e também aí dava uma voltinha em Maracanaú, comprar alguma coisa também. Né? Muitas pessoas também vieram morar em Maracanaú por causa disso. Né? Trouxeram filhos para estudar em Maracanaú por causa da Ceasa, os donos de caminhões e comerciantes da Ceasa. E com isso, Pajuçara, que é no território dela, aumentou bastante o distrito de Pajuçara em função do equipamento Ceasa. Aproveitou todo o planejamento vegetável, não perdeu tempo, porque ele tinha essa grande ferramenta desenvolvimentista deixado pelo Plameg e ele continuou esse trabalho. Por isso não perdeu tempo, repito. E hoje, por isso o seu governo realmente se destacou. Os grandes eixos rodoviários de Fortaleza, as grandes vias, melhor dizendo, foram da época deles. Aguanambi, Borges de Melo, o início da José Bastos, a interligação Parangaba-Seis Bocas, a leste-oeste, tudo isso foram obras do governo César Gales com Vicente Fialho na prefeitura, que era um grande tocador de obras também, o Vicente Fialho. César Carlos foi quem fez o Proálcool. Os carros de álcool que estão aí hoje, chamavam ele de doido, porque fazia combustível de álcool doido. Era visionário. Só que César Carlos era um visionário que viu em vida as suas ideias acontecerem. Não é visionário. Então era competência mesmo. Então o Proálcool é dele. Ninguém tira isso.